Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje já tô aqui com a minha pele pronta porque é dia da gente fazer uma paleta 4 makes e a paleta de hoje é a BT Wish da Bruna Tavares. Bora lá? Confesso pra vocês que eu fiquei esperando bastante pra ver se eu ia receber essa coleção, que eu tava bem animada pra receber, mas infelizmente eu acho que eu acabei saindo da mail list da linha Bruna Tavares. Então, se vocês querem que eu sempre teste aqui os lançamentos da marca, por favor, vão lá no Instagram da linha Bruna Tavares e peçam, comentem muito pra eles voltarem a me enviar os produtos pra eu poder sempre contar pra vocês a minha opinião sobre eles. Eu comprei essa paleta aqui lá na Shopee e eu só comprei ela, não queria comprar ela, né, queria esperar mais pra ver se eu ia receber. Doce ilusão, porque eu não recebi, tem um tempo já que eu não recebo mais os produtos da marca. Mas eu vi essa paleta em promoção, tá? Ela tava por R$65, a paleta é original da marca mesmo, não é falsificada nem nada do tipo. E eu ainda tinha umas moedas lá juntadas, né? E deu R$10 de desconto na compra, então saiu por 55, achei um ótimo preço. Visto que essa paleta da Bruna Tavares tá saindo aí por mais de R$100 aí na maioria das lojas. Então fica a dica, essa paleta quando eu comprei era a última, então tinha esgotado o estoque desse vendedor, mas de qualquer forma eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque se voltar, vocês conseguem comprar com desconto aí, quem quiser comprar. E essa daqui é a paleta, eu achei muito fofinho aqui, essa parte da frente da embalagem. Ela se chama Magic in Every Wish, da coleção BT Wish, que é em parceria com a Disney, do filme Wish. Eu achei muito bonitinha a embalagem. Ela vem aqui, ó, com um espelhinho. E aqui nós temos as 6 opções de cores. Vocês sabem que eu amo colorido, então essa paleta aqui é bem a minha cara. Temos aqui tons de roxo, o cintilante e o opaco, então já me ganhou só por ter roxo, sabe que é minha cor favorita. Cintilante nós temos 3 cores, né, com brilho, e 3 cores opacas, sendo um tom de mostarda, um tom mais rosado e um roxinho. Olhando pra ela assim, sem testar primeiro, obviamente, é uma ótima paleta pra quem gosta de colocar cor na sua maquiagem, que é o meu caso. Vamos ver agora em relação a outras características das sombras. Eu amo paleta compacta, vocês sabem, eu gosto mais do que as paletas grandonas. Apesar de amar paleta grandona, que dá pra fazer várias opções de make, as compactas são boas pra gente carregar pra onde a gente for. Já tô aqui com a minha pele pronta, como eu falei no início do vídeo. Se você quer saber algum produto que eu utilizei em específico, fique tranquilos, porque eu vou deixar tudinho aqui na descrição. Inclusive, quando eu for mudar aqui a pele, ter que refazer ela do zero, porque chega uma hora, né, depois das maquiagens acontecendo, a pele já não fica tão boa remendando, então eu vou ter que tirar tudo e fazer outra. E aí eu vou colocar certinho na descrição, tá? Pele 1 e 2, os produtos que eu utilizei, pele 3 e 4, quais foram os produtos também, pra vocês poderem encontrar todos, caso vocês queiram. Já tô aqui com o meu primer de sombras, eu utilizei o BT Velvet da Bruna Tavares. E o primeiro look que eu quero fazer, eu tô aqui com tons mais frios no rosto, né, de blush iluminador. Eu quero utilizar esse roxinho aqui da paleta, vamos começar com ele, que é a cor Legacy, tá? Aqui atrás tem os nomes das cores. Peguei aqui um pincel de precisão, esse daqui é o B907 da Macrylan. E eu vou fazer aqui, começar fazendo um formato mais gráfico, tá? Eu venho fazendo a construção dele como se fosse um formato em V. Eu venho aqui, ó, depositando a sombra e já dando uma leve arrastadinha nas bordas dela, porque, como eu falei, é um formato mais gráfico, então permite a gente fazer isso, ó. Aqui não tem muito segredo, como eu falei, eu tô fazendo um formato mais de V e vou aqui construindo a minha pigmentação. De cara, eu já tô vendo aqui, com esse tom de roxo pelo menos, que ele trabalha construindo camadas. Então eu percebo, ó, quanto mais eu deposito ele, mais intenso ele vai ficando. E eu gosto muito desse tipo de sombra, principalmente pra quem tá iniciando na maquiagem, porque é muito mais fácil de trabalhar do que uma sombra que entrega pigmento assim na hora, na primeira pincelada. Pra gente esfumar é mais difícil e pra gente construir também o que a gente quer é mais difícil. Então, particularmente pra mim, Bruna Tavares acertou muito em colocar esse tipo de formulação nessa sombra, pelo menos na roxa, que é a que eu tô utilizando aqui por enquanto. Depois que eu fiz aqui, ó, o meu Vzinho, eu puxei essa linha da pálpebra fixa
até o iniciozinho aqui do meu olho. Lembrando que é importante você fazer essa estrutura do olho com os olhos relaxados, olhando de frente pro espelho. Principalmente se tiver pálpebra coberta, mais conhecida como pálpebra gordinha, que é aqui o meu caso. Porque se a gente fizer assim, quando a gente relaxar o olho, vai deformar tudo. E se eu me concentrar só no meu côncavo, quando eu abrir os olhos, vai sumir. Então, eu coloco aqui essa linha superior bem acima, aqui na minha pálpebra fixa. Que aí, ó, com os olhos abertos, o esfumado, né, o que a gente tá fazendo aqui, um olho mais gráfico, ele vai aparecer, não vai sumir. Agora aqui eu vou preenchendo, dando batidinhas na parte inferior aqui desse desenho que eu fiz no meu olho. Aqui nessa parte externa, gente, se não ficar retinho, não tem problema. Depois a gente vai vir dando acabamento com corretivo e com pó, tá? Então não precisa ficar super certinho, não. Esse tom de roxo, ele não é um roxo tão frio. Eu achei esse tom aqui bem bonito. Vou trocar de pincel, pegar um pincel de aplicação de sombra mesmo, só pra agilizar mais aqui o processo. Percebam que essa fórmula desse roxo não tá quase caindo aqui, esfarelando, né? É uma ótima fórmula. Vou mostrar aqui na paleta pra vocês. Ó, eu pego a sombra e ela não esfarela quase nada. Venho aqui terminando de preencher e eu vou vir com esse roxo até quase que no início. Nessa porção interna aqui do olho, eu vou deixar crua, porque eu quero aplicar a sombra cintilante depois. Aqui, ó, nesse iniciozinho, com esse mesmo pincel que ele é achatado, então ele é bom pra fazer essa função, eu vou vir dando leves movimentos de vai e vem, ó, só pra gente esfumar um pouquinho, não é nem esfumar, é desgastar um pouco essa borda aqui do iniciozinho. E eu também vou fazer isso em toda essa parte aqui, ó, superior do desenho, bem de levinho. A ideia aqui não é esfumar totalmente, é só desgastar um pouquinho essa borda, tá? Agora eu vou vir com a sombra roxo cintilante, que ele parece ser belíssimo, gente. Tô com altas expectativas. A cor se chama Wishes. Eu vou pegar com esse pincelzinho aqui de silicone por causa da minha unha. Com o pincel de silicone não tá funcionando, ó. Eu tô passando aqui e ela não tá vindo. Eu acredito que ela vai funcionar melhor com o dedo. Então eu vou pegar aqui o dedo mindinho e, ó, vou esfregar aqui. E aí sim, ó, ela veio. E aí eu vou colocar aqui no cantinho interno e vou subir um pouquinho com ela. Vim aqui, ó, com um pincel de cerdas sintéticas pegando essa sombra. E eu achei melhor até do que utilizar o dedo em si, sabe? Eu achei que o brilho, ó, veio mais. É uma sombra com bastante glitter. E o glitter dessa sombra, ó, ele é bem aparente. Ó, estão conseguindo ver? As partículas de glitter são bem aparentes. Essa sombra, ela já caiu mais aqui abaixo do olho em relação à outra, que não caiu quase nada. Agora eu vou vir aqui com o pincel um pouquinho de corretivo e vou, ó, vir acertando aqui essa borda. E agora com o pó compacto, vou utilizar a base em pó da Shiglam, pincel A26 da Macrylan. Eu vou vir aqui, ó, bem na bordinha. Vou deixar essa transição mais suave, sempre com movimentos de vai e vem. Com o mesmo pincel de precisão, eu vou pegar aqui, ó, o roxinho opaco e vou aplicar ele aqui rente à raiz dos cílios inferiores, com movimentos de vai e vem. Vou dar acabamento aqui embaixo com pó também. Para iluminar aqui no cantinho interno do olho, eu vou utilizar o mesmo iluminador que eu tô utilizando aqui nessa pele, que é o iluminador da paleta BTQ PGW Bruna Tavares, que eu amo, vocês conseguem ver, né, que eu uso muito. Vou pegar ele aqui com o pincel menorzinho e vou iluminar aqui, que nessa paleta Wish eu senti falta de um tomzinho bem clarinho para iluminar. A gente tem o dourado, né, mas ele não é clarinho. E também aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha. E o olho é basicamente isso. Agora eu vou fazer aqui outro olho e colar cílios postiços. Voltei com os olhos prontos. De lábios, eu vou fazer aqui o contorno com a BT Lip Shape da Bruna Tavares, na cor Taupe Brown, que ele é um tom de marrom mais frio, pra combinar aqui com o olho. Fiz aqui o meu contorno, dei aquela esfregadinha nos lábios pra poder dar uma esfumadinha, assim, nas bordas. E agora eu vou aplicar o BT Cream Oil na cor Macaroon, que é esse tom aqui, ó, que eu acho que vai combinar bem com a vibe do olho. Vamos agora pro próximo olho.
Esse aqui vai ser mais em tons quentes. Eu vou começar com esse tom aqui, que é um marrom meio rosado, não sei direito falar qual cor que é. E aí eu vou começar depositando esse tom com os olhos relaxados, olhando aqui de frente pro espelho. E eu vou fazer como se fosse um C. Eu vou trazendo aqui, ó, pro início do olho. E aí a gente vai criando aqui esse formato mais de C para ficar mais arredondado. Depois que eu faço aqui minha marcação com os olhos relaxados, eu posso esticar para terminar aqui, ó, de preencher, dando batidinhas. Esse tom de marrom, ele é bem diferente, ó, ele é um marrom um pouco arroxeado, né, bem bonito. Depois que eu pigmentei aqui, eu venho com o pincel, eu esqueci de falar o pincel que eu tô usando, mas é o P13 da Macrylan, um pincel de esfumar menorzinho. Venho aqui, ó, na bordinha, só com movimentos de vai e vem, a gente vai desgastar aqui um pouco essa borda. Agora com o pincel Gama 06 da Levangie, eu vou pegar esse tom aqui, meio amarelo, meio mostarda, e vou depositar ele aqui, dando batidinhas nas bordas dessa primeira cor que a gente aplicou. Feito isso, eu volto aqui com esse tomzinho de novo e reforço aqui a transição de uma cor para outra. Eu achei que esse tom aqui de mostarda fosse ser mais vibrante, mas ele é um tom bem apagadinho, estão vendo? Mas como eu queria usar ele aqui como transição, tá funcionando. Com esse mesmo tom amarelinho, eu vou ajudar aqui, ó, a transição desse tom pro cintilante, dando leves arrastadinhas. Agora, com a base em pó da Shiglam, eu vou só dar aqui, ó, o acabamento bem na bordinha. E vou vir agora com a sombra Shine, que é esse dourado. Essa sombra aqui, eu já usei aqui no outro olho, ela aceita melhor esse pincel de silicone, estão vendo? Ela sai mais do que essa sombra roxinha. Essa sombra roxa cintilante eu achei ela meio seca, tá? Eu acho que pra ela funcionar melhor, ela precisava ser um pouco mais úmida. Já essa dourada aqui, ela é um pouquinho mais macia, ó. Então a gente consegue deixar ela com um acabamento mais brilhante. Abaixo dos olhos eu vou fazer o mesmo esfumado de cima. Eu vou vir primeiro com esse tom aqui e vou aplicando ele rente à raiz dos cílios, com movimentos de vai e vem. Feito isso, eu vou vir com um tom mais amareladinho e vou aplicar ele aqui nas bordas, também esfumando. Pó compacto nas bordas para finalizar. Vou aplicar aqui o cílio postiço desse lado e já volto por último para finalizar com os lábios. Olhos prontos, e vocês viram que hoje eu tô na vibe do cilião, né? Então me deixa aqui ciliuda. De lábios, eu escolhi esse batom aqui líquido da Bruna Tavares na cor Samara. Os batons líquidos da Bruna Tavares estão em falta, pelo menos no site dela, eu vi que tá tudo em falta. Então talvez seja um problema de matéria-prima, não sei. Mas eu espero que volte logo, porque eu amo as cores dos batons da Bruna. Vou aplicar aqui, ó. Ele é um tom de nude quente, belíssimo. Vamos para nossa terceira make. Eu vou começar com esse tomzinho aqui de roxo. Pincelzinho menorzinho de esfumar. Vou concentrar ele aqui, ó, na região externa, sempre com a pálpebra relaxada. E esse olho eu vou fazer ele mais alongado. Então eu já começo aqui, ó, a fazer mais ou menos um formato em V. Venho dando batidinhas para intensificar bem esse tom de roxo. Depois que eu faço aqui, ó, o meu formato, intensifico a cor. Com o mesmo pincel, eu vou vir nas bordinhas com a mão bem levinha. Movimentos sempre de vai e vem. E vou já começar, ó, a desgastar aqui um pouco dessa borda. Aqui, ó, na parte de dentro também, dou leves arrastadinhas. Agora eu vou trocar de pincel. Esse aqui é o Gama 03 da Levangie. E vou pegar esse tom aqui, que é um pouquinho mais suave. E vou vir já, ó, esfumando com ele, tá? Eu não vou vir depositando ele para depois esfumar. Por que que aqui eu tô fazendo isso? Porque esse tom, ele é bem pigmentado e eu não quero a pigmentação, eu quero que ele me ajude a transicionar esse tom para minha pele. Por isso que eu já venho aplicando ele, ó, esfumando. Trago um pouquinho aqui, ó, pro início do olho para fazer um leve sombreado. Agora eu vou pegar aqui meu pó compacto
E esse pincel aqui, ele é da Dye Makeup, é o O143, ele é maiorzão, que eu quero apagar bem de levinho, ó. Não quero tanta precisão. Eu venho bem nas bordinhas, dando aqui acabamento. Feito isso, eu já vou vir aqui com o roxinho e vou fazer o mesmo esquema de cima aqui embaixo, ó. Eu vou aplicar primeiro ele, já venho com o movimento de vai e vem. E agora eu vou vir com o tom mais suave e vou esfumar ele aqui nas bordinhas. E agora eu vou aplicar aqui a sombra azul brilhante da paleta. Ela eu consegui utilizar aqui no outro olho com esse pincel de silicone, dando batidinhas com leve arrastadinhas pra gente ir ativando o brilho dessa sombra. Pego um pincel aqui limpo e só dou um acabamento aqui na borda dessa sombra cintilante. Vou colar aqui o meu cílião e já volto. Voltei aqui com os olhos prontos e nos lábios eu vou utilizar o gloss da Bruna Tavares. Esse aqui é o BT Gloss na Corsara, que ele é um tom mais frio, pra combinar com os olhos. Gente, tô na vibe aqui do gloss porque minha boca ela tá bem ressecada. Se eu ficar colocando batom líquido atrás de batom líquido vai dar ruim, tá? Então vou aqui de gloss. Chegamos na nossa última make com a paleta BT Wish da Bruna Tavares. E aqui nesse olho a minha proposta é usar cores opostas. Utilizei aqui o amarelo, dourado com o roxo, que são cores aí opostas no círculo cromático. E esse tipo de combinação eu acho muito legal utilizar na maquiagem. Vou começar com um pincelzinho de esfumar. Vou usar esse tom aqui, que até agora eu não entendi se ele é um amarelo, um mostarda. Quando eu aplico ele no olho, percebam que ele é um tom mais escuro, ó. Conseguem perceber? Não é um amarelo, um mostarda mais clarinho. Mas ao mesmo tempo ele não é super intenso. Mas eu tô aplicando aqui na minha pálpebra fixa e no cantinho externo, dando batidinhas. Aqui, ó, no finalzinho do olho eu dou leves puxadinhas pra fora com a sombra, que eu quero esse efeito mais sumindo aqui na pele. Aqui na parte de dentro, ó, eu venho dando puxadinhas. E aqui vai acabar sobrando pouco espaço de pálpebra, porque a gente vai aplicar o dourado. Como o dourado é o mesmo subtom aqui dessa sombra, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, ó. Venho já esfumando aqui também as bordas. Vou dar já aqui o primeiro acabamento com o pó compacto, bem na bordinha, com a mão bem levinha. Vou vir agora com a sombra dourada da paleta e vou utilizar aqui, ó, dedo para fazer a aplicação. E eu aplico ela aqui no início, né, do olho e vou subindo lá pra cima, ó, em direção à sobrancelha, para esse brilho lindo aparecer quando a gente tiver com os olhos relaxados. Camila, não tenho pálpebra coberta, pálpebra gordinha. Minha pálpebra ela é mais funda, então você vai concentrar na pálpebra móvel e esfumar no côncavo. Não precisa chegar até a pálpebra fixa no seu caso. Feito isso, eu já vou vir aqui para a parte abaixo dos olhos e aí eu vou utilizar a cor oposta, que é o roxo. Com um pincelzinho de precisão, eu venho aplicando ele aqui, ó, na região abaixo dos olhos. Feito isso, com a pálpebra relaxada e olhando pra frente, ó, eu vou continuar aqui essa linha final da linha dos meus cílios, ó, e vou fazer aqui como se fosse um delineadinho com a própria sombra. Fiz aqui, ó, o rabinho e aí, feito isso, eu volto aqui pra dentro, passando pela dobrinha do olho, tá? Não tem problema. Com um pincelzinho assim de precisão e um pouquinho de corretivo, eu só venho acertando aqui, deixando mais bonitinho aqui esse final. Dou acabamento aqui na parte abaixo dos olhos, selando com o pó compacto. Agora eu vou colar aqui cílio postiço, dar os acabamentos finais com máscara de cílios e já volto para os lábios. Olhos prontos e por último, para selar aqui esse look, eu pensei em utilizar esse batom líquido da Bruna Tavares na cor Morgana, que é a minha cor favorita dos batons da Bruna. Eu amo demais esse tom, que ele é um tom de roxo e eu acho que vai casar super aqui com a make. Vou aplicar ele aqui, ó, e já volto com a make no close para vocês verem os detalhes da última make.
nosso quadro de 4 makes com uma paleta. E eu tenho algumas considerações pra falar sobre essa paleta aqui da Bruna Tavares. Sobre as cores opacas, o roxo e esse tom aqui meio arroxeado, meio amarronzado, pigmentam na medida, como eu falei, eles trabalham em camadas. Quanto mais camadas você fizer, mais pigmentada vai ficar a sombra. Achei muito fácil trabalhar com eles, esfumam super bem. Esse tom aqui meio de mostarda, eu não entendi muito bem ele. Achei que ele não tem tanta intensidade, fica um tom meio... Quando você pega ele no pincel, estão vendo que fica um tom meio amarronzado, e aí quando você traduz pro olho fica um tom meio lavado, então... Não sei, eu achei também a sombra um pouco mais dura, mais seca do que as outras opacas. Mas, no geral, as 3 sombras mate da paleta não esfarelam em nada. Já as sombras cintilantes, gente, esse dourado aqui que eu tô utilizando nos meus olhos, ele é lindo, muito lindo. As sombras cintilantes, elas já esfarelam bastante. Só que eu achei elas um pouquinho difíceis de entregar a cor pros olhos, de grudar na pálpebra, sabe? Eu achei elas todas muito secas para uma sombra cintilante. Eu acho que elas precisavam ser um pouquinho mais macias para funcionar, pra gente poder utilizar com mais facilidade. Mas são tons belíssimos. Essas sombras cintilantes têm brilho de fato, não é aquela coisa meio acetinada que eu particularmente acho bem assim, sem graça. São sombras com muito brilho que ficam belíssimas nos olhos, mas dá um certo trabalhinho pra gente conseguir performar com elas, sabe? No geral, eu gostei muito da paleta, mas acho que pelo preço que tá sendo cobrado, se essas sombras cintilantes tivessem essa maciez, essa coisa mais amanteigada, eu daria um 10 de 10 pra ela. Minha nota pra ela acho que é um 8,5, vamos botar assim. Eu vou dar 8,5 porque realmente pelo valor eu esperava que as sombras cintilantes fossem dessa forma como eu falei. Mas no geral eu gostei da paleta, eu consegui fazer as makes, achei que eu tive um bom resultado. Só o tom de mostarda mesmo que eu achei... eu esperava que ele fosse ser um tom de mostarda bem intenso, mas ele é meio suave, meio apagado, com um leve toque de marrom nele, é bem estranho, sabe? Enfim, nunca vi um tom parecido até então na minha coleção. Me conta aqui nos comentários qual foi sua make favorita. Eu tenho que dizer que eu acho que minha make favorita foi essa, gente, porque eu adoro a combinação de amarelo com roxo. Acho que fica muito legal, eu gostei bastante. Se você tem essa paleta, me conta o que você achou dela, se você concorda com as minhas pontuações ou se você teve uma experiência diferente. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, me ajuda e muito. Compartilha esse vídeo com alguém que tá querendo uma inspiração com essa paleta ou tá em dúvida se compra a paleta ou não. Quem sabe esse vídeo ajude ela a se decidir. E vai lá me seguir no Instagram, @camidemãe, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!